Uma mulher à beira do desespero vê sua última chance surgir em um anúncio inesperado. Um homem, preso a lembranças dolorosas, acredita ter perdido tudo. Um encontro improvável une dois mundos opostos. Mas o que começa como necessidade, logo se transforma em algo que nenhum dos dois imaginava viver. Antes de conhecer essa história inspiradora, inscreva-se no canal para mais relatos de superação e transformação. A rotina de Isabela era um ciclo exaustivo de malabarismos. Acordava antes do sol nascer, deixava a pequena Sofia na creche e corria para o trabalho, onde cada hora significava um prato de comida na mesa e talvez a quitação de mais uma conta, atrasada. Mãe solteira, ela carregava o peso do mundo nas costas, mas o sorriso de Sofia era seu combustível diário. No entanto, a engrenagem que mantinha tudo funcionando rangeu e, numa tarde cinzenta, parou de vez. A notícia da demissão veio como um soco no estômago, tirando-lhe o ar e a esperança. O emprego modesto, mas seguro, era a única âncora em um mar de incertezas. Os dias que se seguiram foram uma maratona de desespero. Isabela vasculhou cada anúncio de jornal, cada vaga online, enviando currículos para tudo que aparecia: faxineira, recepcionista, auxiliar administrativa. As respostas, quando vinham, eram sempre negativas ou, pior, o silêncio. As dívidas se acumulavam, o aluguel vencia, e a despensa começava a ecoar vazia. O medo de não conseguir sustentar a filha apertava seu peito como um torno. Foi numa madrugada silenciosa, enquanto a cidade dormia e a insônia a consumia, que ela encontrou um anúncio peculiar. Procura-se cuidadora para milionário paraplégico, salário acima da média, moradia inclusa. Parecia bom demais para ser verdade, uma armadilha talvez. Seu instinto gritava para ignorar, mas a imagem de Sofia com fome era mais forte que qualquer receio. Com as mãos trêmulas, enviou a candidatura. Para sua surpresa, a resposta veio rápida, um convite para uma entrevista no dia seguinte. O endereço a levou a um bairro que ela só conhecia de reportagens de televisão. A mansão se impunha gigantesca, com jardins impecáveis e um silêncio opressor que parecia engolir qualquer som. Isabela sentiu-se minúscula, quase uma intrusa naquele mundo de luxo que não lhe pertencia. Uma assistente de semblante sério a recebeu, conduzindo-a por corredores imponentes até uma sala ampla. Ali, à frente de uma janela que dava para um jardim igualmente imenso, estava ele. Ricardo, um homem de corpo robusto, mas aprisionado em uma cadeira de rodas, com um semblante cansado e um olhar que carregava mais sombras do que luz. Seus olhos profundos e distantes pareciam ter visto demais, ou talvez nada mais. A entrevista foi direta. Isabela, sem experiência formal em cuidados, explicou que sabia cuidar com paciência e atenção. A vivência de uma mãe que cria uma criança sozinha era sua maior credencial. Ele a questionou com uma voz rouca e grave, deixando claro que não queria apenas alguém para executar tarefas. Preciso de alguém que compreenda o peso de estar perdido, disse ele, os olhos fixos nos dela. Isabela não soube o que responder, apenas sustentou o olhar. Minutos depois, a assistente informou que o emprego era dela. Isabela mal podia acreditar. Ela aceitou, sem imaginar que, junto ao emprego, estava assumindo um papel que mudaria não só o patrão, mas a si mesma para sempre. Os primeiros dias na mansão foram um teste de paciência para Isabela. A vastidão dos cômodos, o silêncio quase ensurdecedor e a ausência de qualquer calor humano contrastavam drasticamente com o burburinho constante de seu pequeno apartamento. Sofia estava com uma tia, e a saudade já apertava, mas a necessidade de se adaptar era urgente. Ela se dedicou a aprender cada detalhe da rotina de Ricardo, desde os horários dos medicamentos até a temperatura ideal da água do banho. Ele, por sua vez, era um muro de indiferença. Suas respostas eram monossílabos. Seu olhar, quase sempre fixo em algum ponto distante além da janela, ignorava a presença dela. Isabela cumpria todas as obrigações com uma dedicação silenciosa. O banho matinal, a alimentação cuidadosa, a administração precisa dos remédios. Tudo era feito com a precisão de quem entende a importância de cada detalhe,
mesmo sem um agradecimento, sem um olhar de reconhecimento. Ricardo parecia viver aprisionado, não só em sua cadeira de rodas, mas em um passado doloroso, como se o mundo tivesse deixado de existir além daquele pedaço de céu que ele observava diariamente. Isabela sentia a barreira que ele impunha, uma muralha invisível de dor e isolamento. Havia momentos em que o desânimo ameaçava tomar conta, a sensação de estar ali apenas como uma sombra, executando tarefas mecânicas. Mas a imagem de Sofia, seu sorriso, sua dependência, era o motor que a impulsionava. Ela não podia falhar. Decidiu então não forçar diálogos. Em vez disso, optou por preencher o espaço com pequenos gestos de cuidado que esperava. Um dia, pudessem romper o gelo. Ela ajustava o cobertor quando percebia um calafrio, preparava as refeições com um toque caseiro, mesmo que ele mal as tocasse, e garantia que o ambiente estivesse sempre impecável, arejado e confortável. Sua presença era constante, mas discreta, como uma melodia suave que tentava penetrar a fortaleza de silêncio que Ricardo havia construído ao redor de si. Ele continuava distante, preso em seus próprios pensamentos, mas Isabela persistia, esperando que a constância de seu cuidado pudesse, um dia, alcançar o homem por trás daquele olhar sombrio. A mudança começou de forma quase imperceptível, como o primeiro raio de sol após uma longa noite. Isabela notou um leve desvio no olhar de Ricardo, que antes a ignorava completamente. Agora por vezes pousava nela por um segundo a mais. Pequenos sinais, quase indetectáveis para qualquer um, mas que para ela, que observava cada detalhe, eram como pequenos brotos de esperança. Certa manhã, enquanto ela arrumava a mesa para o café, Ricardo quebrou o silêncio com uma pergunta inesperada. "A creche da sua filha é longe daqui?" ele murmurou, a voz ainda rouca, mas com uma entonação diferente e menos hostil. Isabela, surpresa, respondeu com um sorriso contido, explicando a logística de levar e buscar Sofia. A conversa durou apenas alguns instantes, mas foi o suficiente para quebrar o padrão de silêncio que se instalara entre eles. Em outro dia, após o almoço, ele comentou sobre a comida. "O tempero está diferente hoje", disse não como uma crítica, mas quase como uma constatação. Isabela explicou que havia usado uma receita de sua avó, e ele apenas assentiu, mas ela percebeu um leve brilho em seus olhos, algo que ela não tinha visto antes. Eram momentos breves, mas que se tornavam mais frequentes, como pequenas frestas, em um muro que parecia impenetrável. Até que, numa tarde chuvosa, com o som das gotas batendo na janela criando uma melodia melancólica, Ricardo rompeu o silêncio de forma mais profunda. Ele estava observando a chuva, e Isabela, sentada em uma poltrona próxima, lia um livro. De repente, ele virou a cadeira em sua direção. "Você tem medo de mim?" perguntou ele, a voz grave, carregada de uma vulnerabilidade que ela nunca havia presenciado. Isabela sentiu um arrepio, mas sua resposta veio firme e honesta. "Medo não, Sr. Ricardo", ela disse, olhando-o nos olhos. "Apenas receio de não conseguir ajudá-lo como o senhor precisa." O olhar de Ricardo se fixou nela, e pela primeira vez, Isabela viu um brilho surgir em seus olhos, um brilho que não era de tristeza ou escuridão, mas de algo que se assemelhava à curiosidade, talvez até mesmo à esperança. Naquele instante, algo mudou entre eles. Uma conexão tênue, mas real, havia sido estabelecida. O pequeno brilho nos olhos de Ricardo foi o primeiro sinal de que a muralha estava começando a ceder. Isabela sentiu que era o momento de dar um passo adiante, de trazer um pouco da luz de seu próprio mundo para aquele ambiente tão sombrio. Com a permissão de Ricardo, ela decidiu trazer Sofia para a mansão em um fim de semana. A menina, seus cabelos cacheados e sorriso fácil, era um raio de sol em forma de gente. Quando Sofia entrou na sala onde Ricardo costumava ficar, seu olhar curioso percorreu o ambiente grandioso e, sem hesitar, fixou-se no homem na cadeira de rodas. Não, havia medo ou estranhamento em seus olhos. Apenas a pureza inocente de uma criança. Isabela observava apreensiva, sem saber como Ricardo reagiria à presença vibrante da menina.
Sofia, com a espontaneidade que só as crianças possuem, aproximou-se da cadeira de rodas. Moço, você tem uma história para me contar? Perguntou. Ela fez os olhos grandes e expectantes. Ricardo, que parecia surpreso com a audácia da menina, hesitou por um momento. Seu semblante, que antes era uma máscara de indiferença, suavizou-se ligeiramente. Ele olhou para Isabela, que apenas assentiu com um sorriso encorajador. Com um suspiro quase imperceptível, Ricardo começou a narrar. Não eram contos de fadas, mas memórias de sua própria infância, histórias de aventuras em um sítio, de brincadeiras na chuva, de um tempo em que ele podia correr livremente. Sua voz, que antes era monótona e distante, ganhou nuances. E Isabela percebeu um brilho diferente em seus olhos enquanto ele revivia aqueles momentos. Sofia ouvia atentamente, os olhos arregalados, rindo em alguns trechos. Aquele instante, acendeu algo em Ricardo. A presença da menina, sua inocência desarmada e sua capacidade de ver além da deficiência física pareciam ter tocado uma parte de sua alma que ele havia mantido trancada por anos. O riso de Sofia ecoou pela mansão, quebrando a rigidez do ambiente e levando uma leveza que antes era impensável. Isabela observava a cena emocionada. Não era apenas Ricardo que estava sendo transformado. Ela também sentia algo novo florescer dentro de si. Aquele momento provou que a vulnerabilidade podia ser um caminho para a conexão e que a pureza de uma criança podia desarmar até o coração mais endurecido. A visita de Sofia à mansão foi um divisor de águas. A partir daquele dia, a atmosfera no casarão começou a mudar lentamente, mas de forma irreversível. O riso infantil da menina, que antes era uma raridade, passou a ecoar pelos corredores, trazendo vida a um lugar que parecia ter esquecido o que era alegria. Ricardo, que antes se mantinha recluso em seu próprio mundo, passou a aguardar ansiosamente a chegada de Sofia nos fins de semana. Ele começou a se interessar genuinamente pela vida de Isabela. Como você consegue dar conta de tudo sozinha? Perguntou ele em uma tarde, enquanto ela o ajudava com a fisioterapia. Isabela, surpresa com a pergunta, abriu-se um pouco, contando sobre os desafios de ser mãe solteira, as noites sem dormir, a busca constante por equilíbrio entre trabalho e maternidade. Ricardo ouvia atentamente, e Isabela percebeu que ele não estava apenas ouvindo, mas compreendendo. Ao compartilhar suas próprias lutas, Isabela começou a refletir sobre sua própria jornada. Ela percebeu que nos últimos anos havia se dedicado inteiramente a Sofia e à sobrevivência, esquecendo-se completamente de si mesma. Seus hobbies antigos, a paixão pela leitura, o prazer de pintar, tudo havia sido deixado de lado em nome da responsabilidade. A conversa com Ricardo e a própria recuperação emocional que ele demonstrava a inspiraram. Ela começou a reservar pequenos momentos para si. No final do dia, depois que Sofia dormia e Ricardo estava recolhido, Isabela pegava um livro ou rabiscava em um caderno. Eram gestos simples, mas que a reconectavam com uma parte de si que havia sido negligenciada. Ela sentia que, ao cuidar de Ricardo e testemunhar sua transformação, estava também aprendendo a cuidar de sua própria saúde mental, a nutrir sua alma. O relacionamento entre eles se aprofundava, transcendendo a relação patrão-empregada. Eles conversavam sobre livros, sobre o mundo, sobre a vida. Ricardo, antes tão fechado, compartilhava pensamentos e até algumas memórias dolorosas, enquanto Isabela, antes tão focada apenas em sobreviver, começava a enxergar um futuro que ia além da próxima conta a pagar. A mansão, antes um lugar de opressão, começava a se transformar em um lar, não apenas para Ricardo, mas também para ela e Sofia. Aquele dia começou como tantos outros, com Isabela organizando os papéis de Ricardo, uma tarefa que ele havia delegado a ela com uma confiança crescente. Ela estava arrumando uma pilha de documentos antigos em seu escritório quando um envelope amarelado, quase esquecido sob outros papéis, chamou sua atenção. Estava sem identificação clara, mas a curiosidade a impulsionou a abri-lo. Dentro havia relatórios, e-mails e anotações manuscritas. À medida que Isabela lia, seu coração começou a acelerar.
Não eram documentos comuns de negócios. Eram provas de uma intrincada teia de disputas corporativas, de manobras desleais e de uma conspiração que culminava em algo chocante. O acidente que deixou Ricardo paraplégico não havia sido um infortúnio, mas sim um ato deliberado de sabotagem. Ele havia sido alvo de uma disputa de poder interna em sua própria empresa, e o incidente que o deixou em uma cadeira de rodas fora planejado. A revelação a atingiu como um raio. Ricardo não era apenas uma vítima do destino, ele era uma vítima de traição. A dor e o isolamento que ele carregava ganharam um novo e terrível significado. Ele não estava apenas envergonhado de sua condição física, mas também do que havia acontecido, temendo retaliações se a verdade viesse à tona. Aquele segredo pesado e sombrio era a verdadeira razão de seu isolamento. Com os documentos nas mãos, Isabela sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Ela sabia que precisava confrontá-lo, mas temia a reação. Ricardo estava em seu quarto, e ela caminhou até lá com os papéis em punho. "Ricardo, eu preciso falar com você", disse ela, a voz embargada. Ele a olhou, e a expressão em seu rosto ao ver os documentos mudou drasticamente. O antigo homem fechado, com o olhar sombrio e distante, reapareceu por instantes, uma máscara de medo e raiva. Ele tentou desviar o assunto, negar, mas Isabela não cedeu. Ela colocou os papéis na frente dele, os olhos fixos nos seus. "Eu sei, Ricardo. Eu sei o que aconteceu." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Ele estava visivelmente abalado, temendo que a verdade, agora revelada, pudesse trazer mais dor e perigo. Mas Isabela, ao invés de recuar, sentiu uma força inesperada. Ela sabia que aquele segredo, embora doloroso, poderia ser a chave para sua verdadeira libertação. O confronto foi tenso. Ricardo, ao ver os documentos em suas mãos, tentou de início negar, desviar o olhar, mas a firmeza no semblante de Isabela o impedia. Ele estava visivelmente abalado. O medo de que aquele segredo viesse à tona o paralisava. "Você não entende, Isabela. Isso é perigoso. É melhor que ninguém saiba", ele murmurou, a voz quase inaudível, carregada de um pavor que ela nunca tinha visto. Isabela sentou-se à sua frente, os olhos fixos nos dele. "Eu entendo que o senhor está com medo, Ricardo. Mas viver com essa dor e esse segredo é ainda mais perigoso para a sua alma", ela disse, a voz calma, mas firme. "O que fizeram com o senhor foi uma injustiça. Não foi um acidente, foi um crime. E esconder isso só dá mais poder a quem o machucou." Ricardo a olhou, e Isabela percebeu a luta interna em seus olhos. A vergonha, o medo, a raiva, tudo se misturava em seu semblante. Ele havia se isolado por anos, não apenas pela deficiência, mas pela humilhação e pelo temor de retaliações. Mas Isabela não recuou. Ela sabia que aquele momento era crucial para a recuperação completa dele. "O senhor pode transformar essa verdade em força, Ricardo", ela continuou, sua voz ganhando mais convicção. "Sua história pode inspirar, pode ajudar outras pessoas que foram vítimas de injustiças. O senhor tem uma voz, e ela precisa ser ouvida." Aquelas palavras pareceram ecoar na mente de Ricardo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos perdidos em algum ponto distante. Isabela esperou, paciente, permitindo que a ideia se assentasse. Finalmente, ele suspirou, um suspiro profundo que parecia liberar anos de opressão. "O que eu faria?", ele perguntou, a voz ainda fraca, mas com um tom de curiosidade. Isabela sorriu, um sorriso de alívio e esperança. "O senhor pode começar ajudando outros, Ricardo, usando sua experiência para criar algo significativo, algo que transforme a dor em propósito." Naquele momento, a semente de uma nova jornada foi plantada, uma jornada que tiraria Ricardo das sombras e o colocaria de volta no mundo, não como vítima, mas como um agente de mudança. A ideia de transformar sua dor em propósito começou a germinar na mente de Ricardo. Nos dias seguintes, as conversas entre ele e Isabela ganharam um novo rumo. Eles passavam horas discutindo sobre como ele poderia usar sua experiência para ajudar outras pessoas,
que, como ele, enfrentavam desafios físicos e emocionais ou que haviam sido vítimas de injustiças. A cada nova ideia, o semblante de Ricardo se iluminava um pouco mais, e Isabela via o homem que ele havia sido antes do acidente começar a ressurgir. A primeira iniciativa que eles planejaram foi a criação de um grupo de apoio online. Ricardo, com sua mente estratégica e visão de negócios, começou a delinear a estrutura, enquanto Isabela, com sua sensibilidade e empatia, pensava em como criar um ambiente acolhedor e seguro para os participantes. Eles queriam que fosse um espaço onde as pessoas pudessem compartilhar suas histórias, suas lutas e suas vitórias, sem julgamentos. Ricardo, que antes se recusava a usar a internet para qualquer coisa que não fosse estritamente necessária, agora passava horas pesquisando plataformas, lendo sobre comunidades online e até mesmo aprendendo sobre design de interfaces. Isabela o ajudava com a linguagem, garantindo que o tom fosse sempre de acolhimento e encorajamento. Ela o viu se transformar, saindo do isolamento, para abraçar um novo projeto com uma paixão que ele havia perdido. A assistente de Ricardo, que antes apenas cumpria ordens, agora observava a cena com admiração. Ela via o patrão renascer, e a mansão, antes um lugar de silêncio e melancolia, se enchia de um novo tipo de energia, a energia da esperança e da colaboração. Finalmente, com o site do grupo de apoio pronto e as primeiras divulgações feitas, Ricardo sentiu um misto de nervosismo e excitação. O primeiro encontro virtual estava marcado. Isabela estava ao seu lado, oferecendo palavras de encorajamento. Quando as primeiras pessoas começaram a se conectar, Ricardo, que antes temia a exposição, sentiu uma onda de coragem. Ele se apresentou e, pela primeira vez em anos, compartilhou sua história de forma aberta, não como uma vítima, mas como alguém que estava encontrando um novo caminho. Aquele foi o primeiro passo de uma jornada que transformaria a vida de muitos, incluindo a dele. O grupo de apoio online de Ricardo floresceu rapidamente. O que começou como uma pequena iniciativa para compartilhar experiências tornou-se uma comunidade vibrante, um refúgio para pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Ricardo, com sua história de superação e sua mente perspicaz, tornou-se um líder inspirador. Ele não apenas ouvia, mas oferecia conselhos práticos, conectava pessoas com recursos e, acima de tudo, transmitia a mensagem de que a vida, mesmo com limitações, podia ser plena e significativa. Isabela, ao lado dele, era o pilar de apoio. Ela ajudava a moderar as discussões, a garantir que todos tivessem voz e a criar um ambiente de empatia. Ver Ricardo florescer, ver a alegria voltar aos seus olhos e a paixão em sua voz, era uma recompensa por si só. Mas, além disso, a experiência de trabalhar tão de perto com ele e de testemunhar tantas histórias de superação começou a ter um impacto profundo em sua própria vida. Ela percebeu que, ao longo dos anos, havia se fechado para o mundo, focada apenas em sobreviver e em cuidar de Sofia. A mansão, que antes era um lugar de trabalho, agora se transformava em um centro de atividades, de ideias, de conexões. Isabela começou a se sentir mais confiante, mais capaz. Ela havia ajudado Ricardo a encontrar seu propósito e agora sentia que era a sua vez de buscar o dela. Uma tarde, enquanto revisavam os planos para uma nova campanha de conscientização, Ricardo virou-se para ela. Isabela, você tem sido essencial em tudo isso. Eu não teria conseguido sem você, disse ele, os olhos fixos nos dela, um olhar de gratidão sincera. Você é mais do que uma assistente. Você é uma parceira. As palavras de Ricardo tocaram Isabela profundamente. Ela sentiu um calor no peito, uma sensação de reconhecimento que há muito não experimentava. Naquele momento, ela percebeu que não estava apenas ajudando Ricardo a reconstruir sua vida. Ela estava reconstruindo a sua própria. A mansão, que antes era apenas um emprego, havia se tornado um catalisador para seu próprio crescimento. Ela estava aprendendo a se valorizar, a acreditar em seu potencial e a enxergar um futuro onde ela também poderia realizar seus próprios sonhos, não apenas os de sua filha. A jornada de Ricardo havia se entrelaçado com a dela, e ambos estavam emergindo mais fortes, mais completos
e com um propósito renovado. A revelação dos documentos e a subsequente transformação de Ricardo trouxeram uma nova clareza à sua mente. O medo que o paralisava por anos começou a se dissipar, substituído por uma determinação inabalável. Ele não podia mais ignorar a injustiça que havia sofrido. Com o apoio de Isabela, ele decidiu que era hora de enfrentar o passado e buscar a verdade. "Não posso mais viver com isso, Isabela", ele disse uma manhã, enquanto tomavam café na varanda, o sol suave iluminando o jardim. "Não é apenas por mim, mas por todos que confiavam em mim. Preciso expor o que aconteceu." Isabela assentiu, compreendendo a gravidade da decisão. "Estou com o senhor, Ricardo, em cada passo." Ela sabia que seria uma batalha difícil, mas a força que via nele agora a fazia acreditar que eles poderiam superar qualquer obstáculo. Eles começaram a reunir os documentos novamente, organizando as provas com meticulosidade. Isabela, com sua atenção aos detalhes, ajudou a criar uma linha do tempo dos eventos, identificando os nomes e as datas cruciais. A mansão, que antes era um refúgio do mundo, agora se transformava em um quartel-general para a busca por justiça. Ricardo contatou um antigo advogado de confiança, alguém que ele sabia ser íntegro e discreto. A princípio, o advogado estava cético, dada a complexidade do caso e o tempo que havia passado. Mas ao ver a determinação nos olhos de Ricardo e a clareza das provas que Isabela havia ajudado a organizar, ele concordou em assumir o caso. As semanas seguintes foram de intenso trabalho. Reuniões com advogados, revisão de contratos antigos, depoimentos. Ricardo, que antes se esquivava de qualquer interação social, agora enfrentava as sessões com uma resiliência impressionante. Ele não era mais o homem que se escondia. Ele era um lutador, impulsionado pela verdade e pelo desejo de limpar seu nome. Isabela estava sempre ao seu lado, oferecendo apoio moral, organizando os documentos e sendo a voz da razão quando a frustração ameaçava tomar conta. A parceria entre eles se solidificava a cada desafio superado. Eles não eram mais apenas empregado e empregador, eram aliados em uma causa que transcendia o pessoal, tocando em questões de ética e justiça. A mansão, antes um símbolo de sua prisão, agora se tornava o palco de sua libertação e do início de uma nova e corajosa batalha. A batalha legal foi árdua e exaustiva, mas Ricardo, impulsionado pela verdade e pelo apoio inabalável de Isabela, permaneceu firme. O processo judicial se arrastou por meses, revelando camadas de intriga e corrupção que chocaram até mesmo os mais céticos. Testemunhas foram chamadas, documentos foram analisados e, lentamente, a teia de mentiras que havia envolvido o acidente de Ricardo começou a se desfazer. Isabela esteve presente em cada audiência, sentada na primeira fila, oferecendo um olhar de encorajamento ou um sorriso discreto sempre que Ricardo precisava. Ela era sua âncora, sua voz da razão e sua força silenciosa. A presença dela o lembrava do propósito maior de sua luta. Não apenas a justiça para si, mas a esperança de que sua história pudesse evitar que outros passassem por algo semelhante. O advogado de Ricardo, um homem experiente e astuto, apresentou as provas de forma irrefutável. Os e-mails, os relatórios, as anotações manuscritas que Isabela havia encontrado, tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça macabro. A conspiração, liderada por antigos sócios que cobiçavam sua posição e poder, foi exposta em detalhes perturbadores. O acidente, que havia sido mascarado como uma falha mecânica, era de fato um ato de sabotagem meticulosamente planejado. O dia do veredito chegou, carregado de uma tensão palpável. Ricardo e Isabela estavam lado a lado, as mãos discretamente unidas sob a mesa. Quando o juiz proferiu a sentença, declarando os culpados e reconhecendo a sabotagem, um suspiro coletivo preencheu a sala. Ricardo fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de anos de dor e injustiça se dissipar. Aquele momento não. Era apenas uma vitória legal. Era uma libertação emocional. Ao sair do tribunal, Ricardo foi cercado por jornalistas. Ele, que antes evitava os holofotes,
agora falava com uma clareza e uma dignidade impressionantes. Esta vitória não é apenas minha, ele declarou a voz firme. É uma vitória para a verdade e para todos aqueles que foram silenciados pela injustiça. Que minha história sirva de alerta e de inspiração para que ninguém desista de lutar por aquilo que é certo. Isabela o observava, o coração transbordando de orgulho. O homem que ela havia encontrado, quebrado e isolado, estava ali, de pé metaforicamente, diante do mundo, um símbolo de resiliência. A mansão, que antes era um refúgio do mundo, agora se tornava o palco de sua libertação e do início de uma nova e corajosa batalha. A justiça havia sido feita, mas Isabela sabia que a verdadeira jornada de Ricardo, a jornada de cura e propósito, estava apenas começando. Com a vitória legal, a vida na mansão, Ricardo mudou drasticamente. A tensão que pairava no ar por anos finalmente se dissipou, substituída por uma leveza e um otimismo contagiantes. Ricardo, antes recluso e amargurado, agora irradiava uma energia renovada. Ele não apenas havia recuperado seu nome, mas também sua voz e seu propósito. A mídia o procurava constantemente e ele aceitou os convites para entrevistas e palestras usando sua plataforma para defender a justiça e inspirar pessoas com deficiência a não desistirem de seus sonhos. O grupo de apoio online que ele e Isabela haviam criado cresceu exponencialmente, tornando-se uma referência para a comunidade. Ricardo investiu na expansão, contratando profissionais e desenvolvendo programas de mentoria e reabilitação, tudo com o objetivo de transformar a dor em força para outros. Isabela, ao seu lado, continuava sendo sua parceira indispensável. Ela não era mais apenas a assistente, era a diretora executiva da recém-criada Fundação de Ricardo, Esperança Renovada. Suas habilidades organizacionais e sua empatia natural eram cruciais para o sucesso da iniciativa. Ela gerenciava os projetos, coordenava as equipes e, mais importante, mantinha Ricardo conectado à realidade das pessoas que eles estavam ajudando. A relação entre eles, que já havia transcendido o profissional, aprofundou-se ainda mais. As longas horas de trabalho juntos, as vitórias compartilhadas e os desafios superados criaram um laço de cumplicidade e afeto. Eles riam juntos, discutiam ideias com paixão e se apoiavam nos momentos de cansaço. Sofia, com sua presença luminosa, era a testemunha silenciosa dessa transformação. E a mansão, antes um lugar de silêncio e melancolia, encheu-se de risadas, reuniões e a constante e vibrante energia de um futuro promissor. Uma noite, após um evento de sucesso da Fundação, Ricardo e Isabela estavam na varanda observando as estrelas. Isabela, ele disse a voz suave, você trouxe a luz de volta para a minha vida. Não só a luz da justiça, mas a luz da esperança, do propósito e da alegria. Isabela o olhou, e nos olhos dele, ela viu não apenas gratidão, mas algo mais profundo, algo que espelhava o que ela sentia. Aquele momento de silêncio compartilhado dizia mais do que 1000 palavras. A jornada havia sido longa e cheia de obstáculos, mas eles haviam encontrado um ao outro no processo, e o futuro, que antes parecia incerto, agora se abria com infinitas possibilidades, não apenas para a Fundação, mas para suas próprias vidas. Aquele momento na varanda, sob o manto estrelado, selou algo mais profundo entre Ricardo e Isabela. As palavras não ditas pairavam no ar, carregadas de um afeto que há muito havia ultrapassado os limites da gratidão e do respeito profissional. Nos dias que se seguiram, a mansão, já vibrante com as atividades da Fundação, tornou-se também o cenário de uma delicada e crescente história de amor. Ricardo, antes tão reticente em expressar emoções, agora se permitia ser mais aberto. Ele buscava a companhia de Isabela não apenas para discutir os projetos da Esperança Renovada, mas para compartilhar seus pensamentos mais íntimos, seus medos residuais e seus sonhos recém-descobertos. Eles passavam as noites conversando na biblioteca, ouvindo música ou simplesmente desfrutando do silêncio confortável da presença um do outro. Isabela, por sua vez, encontrava em Ricardo
um porto seguro. Aquele homem que havia superado tanto inspirava nela uma coragem e uma alegria que ela pensava ter perdido. Ela se via sorrindo mais, sentindo-se mais leve e mais completa. A preocupação constante com o futuro, que a acompanhava por anos, começou a dar lugar a uma sensação de segurança e pertencimento. Sofia, com sua inocência perspicaz, notava a mudança. Ela via o tio Ricardo rir mais, brincar com ela no jardim e até mesmo ler histórias para dormir. A menina, que antes via a mãe exausta e preocupada, agora a via com um brilho diferente nos olhos. Um dia, Sofia desenhou um quadro. Ela, a mãe e Ricardo, de mãos dadas, sob um sol sorridente. Ela entregou o desenho a Ricardo, que o recebeu com um sorriso emocionado, pendurando-o em seu escritório. A presença de Sofia era um lembrete constante da vida que Isabela havia construído e do futuro que Ricardo estava agora disposto a abraçar. Eles eram uma família em formação, não por laços de sangue, mas por laços de afeto, superação e um propósito compartilhado. Uma noite, enquanto Isabela se preparava para ir para seu quarto, Ricardo a chamou. Ele estava na sala de estar perto da lareira. Isabelas, ele começou, a voz um pouco hesitante, mas os olhos firmes. Eu não consigo imaginar minha vida sem você e Sofia. Vocês trouxeram a verdadeira vida de volta para esta casa e para mim. Ele estendeu a mão para ela, um convite silencioso. Isabela, com o coração batendo forte, caminhou até ele e segurou sua mão. Naquele toque, eles encontraram a confirmação de que o futuro que os esperava era um futuro construído juntos, um futuro de amor, família e um propósito que os unia. O toque de suas mãos naquela noite foi o início de um novo capítulo, um que eles estavam prontos para escrever juntos. Nos dias e semanas que se seguiram, a mansão Ricardo testemunhou a florescência de um amor construído sobre a superação, a parceria e um respeito profundo. Ricardo e Isabela não precisavam de grandes gestos. A intimidade se manifestava nos pequenos detalhes. Um café compartilhado na manhã, um olhar cúmplice durante uma reunião da fundação, a mão de Ricardo repousando suavemente sobre a dela enquanto liam relatórios. A presença de Sofia tornou-se ainda mais central. Ricardo, que antes era um homem distante, agora se dedicava a ela com uma ternura paterna. Ele a levava para passeios pelo jardim em sua cadeira de rodas motorizada, lia-lhe histórias antes de dormir e se divertia com suas perguntas curiosas. Sofia, por sua vez, o adorava. Ela havia encontrado no tio Ricardo um amigo, um confidente e uma figura de segurança que completava o amor de sua mãe. A menina, com sua alegria contagiante, unia-os ainda mais, transformando a casa em um verdadeiro lar. A Fundação Esperança Renovada continuava a prosperar. Com a visibilidade de Ricardo e a dedicação incansável de Isabela, a Fundação expandiu suas operações, alcançando mais pessoas e oferecendo programas inovadores de reabilitação e inclusão. Eles viajaram juntos para conferências, compartilharam suas histórias e inspiraram milhares. O propósito que os unia profissionalmente era agora indissociável do amor que os ligava pessoalmente. Uma tarde, enquanto Sofia brincava no jardim sob o olhar atento de Ricardo, Isabela sentou-se ao lado dele. O sol de fim de tarde pintava, o céu com tons de laranja e rosa. Eu nunca imaginei que a vida pudesse ser assim, Isabela confessou, a voz suave, tão cheia de significado, de alegria, de amor. Ricardo virou-se para ela, um sorriso gentil nos lábios. Eu também não, Isabela. Depois do acidente, achei que meu mundo tinha acabado. Mas você e Sofia me mostraram que era apenas o começo de algo muito maior. Ele pegou a mão dela entrelaçando seus dedos. Eu quero que este seja o nosso começo, Isabela. Quero que sejamos uma família, oficialmente. Você e Sofia são o meu lar. As palavras de Ricardo eram um convite para um futuro que Isabela havia sonhado, mas nunca ousara esperar. Lágrimas de alegria encheram seus olhos enquanto ela apertava a mão dele. Aquele momento, sob o céu que se despedia do dia, não era apenas uma promessa.
mas a confirmação de que a jornada de dor e superação havia culminado em um amor que transformava tudo, construindo um lar onde a esperança não era apenas renovada, mas plenamente vivida. A resposta de Isabela foi um sim sussurrado, carregado de emoção e de anos de sonhos guardados. Ricardo a abraçou com toda a ternura que seu corpo permitia, e naquele abraço, sob o crepúsculo que pintava o céu, eles selaram não apenas um compromisso, mas a promessa de um futuro juntos. A notícia se espalhou pela mansão como uma brisa, suave de alegria, e a equipe, que já os via como mais do que apenas colegas de trabalho, celebrou a união com sorrisos e bons votos. Sofia, ao saber que Ricardo seria oficialmente parte de sua família, pulou de alegria. "Então ele vai ser meu pai de verdade?" perguntou ela a Isabela, os olhos brilhando. Isabela, com lágrimas nos olhos, confirmou, e a menina correu para abraçar Ricardo, que a ergueu com cuidado em seu colo, sentindo o calor daquele pequeno corpo como a maior das bênçãos. Aquele momento solidificou a família que eles já eram em espírito. Os preparativos para o casamento foram simples, mas cheios de significado. Eles não queriam uma cerimônia grandiosa, mas algo íntimo que refletisse a jornada que haviam percorrido. A mansão, com seu jardim exuberante, foi o cenário escolhido. Isabela, com a ajuda de Ricardo e da equipe da fundação, organizou cada detalhe, desde as flores até o menu, infundindo em tudo um toque pessoal e acolhedor. No dia do casamento, o sol brilhou intensamente, abençoando a união. Isabela estava radiante em um vestido simples, mas elegante, e Ricardo, em um terno sob medida que realçava sua postura, esperava por ela com um sorriso que iluminava todo o jardim. Sofia, vestida como uma pequena princesa, foi a florista, espalhando pétalas pelo caminho com uma graça e uma alegria contagiantes. Diante de um pequeno grupo de amigos próximos, incluindo o advogado de Ricardo e alguns membros da equipe da fundação, eles trocaram votos. As palavras de Ricardo, embora breves, foram carregadas de uma profundidade que emocionou a todos. Ele falou sobre a escuridão que ela havia dissipado, sobre o propósito que ela o ajudara a encontrar e sobre o amor que ela e Sofia haviam trazido de volta à sua vida. Isabela, por sua vez, prometeu amor, parceria e dedicação, celebrando a resiliência e a bondade que via nele. Após a cerimônia, a festa foi um reflexo da nova vida que eles construíam, alegre, cheia de risadas e com um senso de comunidade. A mansão, antes um símbolo de isolamento, agora pulsava com a energia de um lar feliz, onde o amor e a esperança eram os convidados de honra. Ricardo e Isabela, de mãos dadas, observaram Sofia brincar no jardim, sabendo que a verdadeira vitória não estava nos tribunais, mas na família que haviam construído e na vida que agora compartilhavam plenamente. Os meses que se seguiram ao casamento foram preenchidos por uma harmonia e um propósito que Ricardo e Isabela jamais haviam imaginado. A mansão, agora um lar em todos os sentidos, ressoava com a alegria de Sofia, as reuniões da fundação e o riso fácil que se tornara uma constante entre o casal. A rotina deles se entrelaçava de forma orgânica, manhãs com café e planos para o dia, tardes dedicadas à esperança renovada, e noites tranquilas, muitas vezes passadas lendo para Sofia ou simplesmente desfrutando da companhia um do outro. Ricardo mergulhou de cabeça em seu papel como presidente da fundação. Sua história, antes um fardo, tornou-se uma poderosa ferramenta de mudança. Ele não apenas supervisionava as operações, mas se envolvia diretamente com os beneficiários, compartilhando sua experiência e oferecendo mentoria. Sua visão para a fundação era ambiciosa. Ele queria não apenas reabilitar, mas capacitar indivíduos com deficiência a se tornarem líderes em suas próprias comunidades. Sob sua liderança, a Esperança Renovada lançou um programa de bolsas de estudo e um centro de inovação tecnológica para desenvolver soluções de acessibilidade. Isabela, como diretora executiva, era a força motriz por trás da expansão. Sua capacidade de organização, sua sensibilidade e sua paixão pela causa eram inestimáveis. Ela gerenciava a equipe crescente, articulava parcerias com outras organizações
e garantia que a visão de Ricardo se transformasse em ações concretas. Vê-lo tão engajado e feliz era a maior de suas recompensas. Ela sentia que, finalmente, havia encontrado seu lugar no mundo, um lugar onde seu trabalho tinha um impacto real e onde ela era amada e valorizada. Sofia florescia nesse ambiente de amor e segurança. Ela tinha 2 pais que a adoravam e uma casa cheia de vida e propósito. Suas perguntas curiosas e sua energia contagiante eram um lembrete constante da beleza da vida. Ela se tornou a mascote não oficial da fundação, muitas vezes acompanhando Ricardo em suas visitas e encantando a todos com sua espontaneidade. Uma tarde, enquanto Ricardo e Isabela revisavam os planos para a construção de uma nova ala na fundação que abrigaria um centro de treinamento vocacional, Ricardo segurou a mão de Isabela. "Estamos construindo algo grandioso, não estamos?" ele disse, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e gratidão. "Não apenas tijolos e concreto, mas esperança, futuro e uma vida." Isabela sorriu apertando a mão dele. "Sim, Ricardo, estamos construindo uma vida, para nós, para Sofia e para todos aqueles que precisam de uma segunda chance." A mansão, antes um eco de um passado doloroso, era agora o coração pulsante de um futuro promissor, um testemunho silencioso de que, mesmo após as maiores tempestades, a vida podia florescer novamente, mais forte e mais significativa do que nunca. A Fundação Esperança Renovada não era mais apenas uma promessa, era uma realidade florescente, um farol de esperança que se expandia por todo o país. O Centro de Treinamento Vocacional, inaugurado com grande pompa, rapidamente se tornou um modelo de excelência, oferecendo cursos em tecnologia, artesanato e empreendedorismo adaptados às necessidades de pessoas com diversas deficiências. Histórias de sucesso se multiplicavam, com ex-alunos encontrando empregos dignos, iniciando seus próprios negócios e recuperando a autonomia que a vida lhes havia tirado. Ricardo, com sua eloquência e sua história inspiradora, tornou-se uma figura nacional na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Ele era frequentemente convidado a falar em conferências, a participar de painéis governamentais e a colaborar em projetos de lei que visavam a uma sociedade mais inclusiva. Sua voz, antes silenciada pela dor, agora ecoava com autoridade e compaixão, movendo corações e mentes. Ele nunca esquecia de mencionar Isabela em seus discursos, atribuindo a ela o sucesso da fundação e a recuperação de sua própria vida. Isabela, por sua vez, abraçou seu papel como diretora executiva com uma paixão inabalável. Ela era a mente estratégica por trás da expansão, a pessoa que garantia que cada projeto fosse executado com perfeição e que cada real doado fosse usado com máxima eficiência. Sua liderança silenciosa, mas firme, inspirava a equipe a ir além, a inovar e a sempre colocar as necessidades dos beneficiários em primeiro lugar. Ela encontrava uma profunda satisfação em ver o impacto tangível de seu trabalho, e a parceria com Ricardo era a base de toda essa realização. Sofia, agora um pouco mais velha, era uma menina vibrante e cheia de vida. Ela frequentava uma escola inclusiva e tinha amigos que a adoravam. A mansão era seu playground particular e ela se divertia ajudando a mamãe e o papai com pequenas tarefas da fundação, como organizar papéis ou ajudar a embalar materiais educativos. Sua presença era um lembrete constante do amor e da alegria que permeavam o lar que Ricardo e Isabela haviam construído. Uma noite, após um dia particularmente exaustivo, mas gratificante, Ricardo e Isabela estavam sentados no sofá da sala, com Sofia adormecida entre eles. A lareira crepitava suavemente. "Lembra, Ricardo", disse Isabela, com a voz embargada pela emoção, "quando chegamos aqui essa casa parecia tão grande e vazia, e você é tão perdido?" Ricardo a abraçou mais forte, beijando o topo de sua cabeça. "E você, Isabela, trouxe a vida de volta, não só para a casa, mas para mim. E agora olhe para nós. Olhe para o que construímos."
Ele olhou para Sofia, para a lareira, para o espaço que era agora um lar repleto de amor e propósito. A jornada havia sido longa e cheia de reviravoltas inesperadas, mas cada passo, cada desafio, os havia levado a este momento de plenitude, onde o passado doloroso era apenas um eco distante e o futuro se desenhava brilhante, repleto de amor, família e um legado de esperança que se estendia muito além das paredes da mansão. Os anos se desdobraram, tecendo uma tapeçaria rica de realizações e momentos preciosos. A Fundação Esperança Renovada tornou-se uma instituição de renome internacional, seus programas replicados em outros países e seu modelo de inclusão estudado por especialistas. Ricardo e Isabela juntos formavam uma força imparável, cada um complementando o outro em suas forças e visões. Ele, o visionário e a voz pública; ela, a estrategista e a alma operacional. A mansão Ricardo, antes um símbolo de isolamento e dor, transformou-se em um epicentro de vida e esperança. Deixou de ser apenas uma residência para se tornar também um centro de eventos e encontros da Fundação. Um lugar onde histórias de superação eram compartilhadas e novas parcerias eram forjadas. As paredes, que antes testemunhavam o silêncio, agora vibravam com a energia de centenas de vidas transformadas. Sofia cresceu, tornando-se uma adolescente brilhante e compassiva. Ela herdou a inteligência de Isabela e a resiliência de Ricardo, mas com uma doçura e um senso de humor próprios. Ela se orgulhava imensamente do trabalho de seus pais e, frequentemente, participava de voluntariado na fundação, interagindo com os beneficiários e aprendendo em primeira mão sobre o impacto que sua família estava causando. A cadeira de rodas de Ricardo não era mais vista por ela como uma limitação, mas como parte da identidade de seu pai, um símbolo de sua força e determinação. A relação de Ricardo e Isabela aprofundou-se com o tempo, amadurecendo como um bom vinho. As paixões iniciais deram lugar a uma cumplicidade serena, a um conhecimento mútuo que dispensava palavras. Eles se apoiavam incondicionalmente, celebravam as vitórias e enfrentavam os raros desafios com a certeza de que tinham um ao outro. As noites na varanda sob as estrelas continuavam sendo um refúgio, um espaço para reflexão e para reafirmar o amor que os unia. Certa noite, enquanto jantavam em família, Sofia, com um brilho nos olhos, anunciou: "Pai, mãe, eu decidi que quero estudar na faculdade. Quero fazer algo que me permita continuar o trabalho de vocês, talvez direito ou gestão de ONGs." Ricardo e Isabela se entreolharam, um orgulho imenso preenchendo seus corações. Aquele momento era a prova viva do legado que estavam construindo, não apenas através da fundação, mas na própria vida de sua filha. Aquele lar, que começou com a dor de um homem e a dedicação de uma mulher, havia se transformado em uma fonte inesgotável de amor, propósito e esperança, irradiando luz para o mundo e garantindo que o futuro seria ainda mais brilhante do que o presente. A decisão de Sofia de seguir os passos de seus pais na área do impacto social trouxe uma nova camada de alegria e propósito à mansão. Ricardo e Isabela a apoiaram com entusiasmo, compartilhando suas experiências e conhecimentos, mas sempre incentivando-a a encontrar seu próprio caminho e a imprimir sua marca no mundo. As conversas à mesa de jantar tornaram-se ainda mais ricas, com discussões sobre políticas públicas, desafios de inclusão e as novas fronteiras da filantropia. Sofia ingressou na universidade com uma paixão ardente por justiça social. Seus estudos em direito e gestão de organizações não governamentais a equiparam com as ferramentas necessárias para levar o legado da esperança renovada adiante. Durante as férias, ela mergulhava de cabeça nos projetos da Fundação, trazendo novas perspectivas e ideias inovadoras, muitas vezes desafiando seus pais com perguntas perspicazes e soluções criativas. Ela não era apenas a filha dos fundadores, era uma força emergente por si só, destinada a moldar o futuro. A Fundação continuou a expandir seu alcance, impulsionada pela energia renovada e pela visão compartilhada. Ricardo, embora ainda ativo na liderança,
começou a delegar mais responsabilidades, especialmente à medida que Sofia amadurecia e assumia papéis mais estratégicos. Ele encontrava uma satisfação imensa em ver sua filha florescer e em saber que o trabalho de sua vida estava em mãos tão capazes. Isabela, sempre o pilar de estabilidade e eficiência, continuava a orquestrar as operações, garantindo que a transição de liderança fosse suave e que a missão da fundação permanecesse inabalável. Os anos se passaram e a mansão Ricardo testemunhou a formatura de Sofia, seu primeiro emprego em uma organização internacional de direitos humanos, e, eventualmente, seu retorno à esperança renovada para assumir um papel de liderança. O ciclo estava se completando, e a visão de Ricardo e Isabela de uma sociedade mais justa e inclusiva estava sendo levada adiante pela próxima geração. Em uma tarde ensolarada, Ricardo e Isabela estavam sentados na varanda, observando Sofia, agora uma mulher adulta e confiante, conduzir uma reunião importante da fundação no jardim. O riso dela ecoava suavemente pelo ar. Ricardo virou-se para Isabela, seus olhos cheios de uma emoção profunda. "Olhe para ela, Isabela", ele sussurrou a voz embargada. "Tudo o que sonhamos e mais. Ela é a nossa maior esperança renovada." Isabela apertou a mão dele, um sorriso terno nos lábios. "Sim, Ricardo, e tudo começou aqui com você, com a sua coragem de recomeçar. Nós construímos não apenas uma fundação, mas uma família, um legado." O sol poente lançava um brilho dourado sobre a mansão, que havia se transformado de um lugar de dor em um santuário de amor, propósito e um futuro que se estendia infinitamente, guiado pela luz de uma esperança que nunca se apagaria. A esperança renovada, sob a liderança de Sofia, atingiu novos patamares. Ela combinava a paixão e a visão de seus pais, com uma abordagem moderna e global, expandindo os programas para além das fronteiras do país e utilizando a tecnologia de ponta para alcançar comunidades remotas. A fundação não era mais apenas um centro de reabilitação, mas um movimento global pela inclusão, influenciando políticas e mudando percepções em escala internacional. Ricardo e Isabela observavam o crescimento de Sofia com um orgulho imenso. Eles haviam se tornado mentores sábios, conselheiros nos bastidores, desfrutando de uma fase mais tranquila de suas vidas, mas sempre disponíveis para apoiar a filha. As manhãs na varanda, com o café e o jornal, eram agora mais longas e serenas. As tardes eram preenchidas por passeios pelo jardim, leituras conjuntas e a doce companhia um do outro. A mansão, com seus jardins bem cuidados e suas salas cheias de memórias, era o refúgio perfeito para o casal que havia construído tanto. A saúde de Ricardo, embora estável, exigia mais cuidado com o passar dos anos. Isabela, com sua devoção inabalável, era seu porto seguro, garantindo que ele tivesse todo o conforto e apoio necessários. A cumplicidade entre eles era palpável, um amor que havia sido testado e fortalecido pelas adversidades, transformando-se em uma parceria inquebrantável e um carinho profundo. Em um dia de outono, com as folhas caindo suavemente no jardim, Ricardo e Isabela estavam sentados em seus lugares favoritos na varanda. O sol, já mais baixo, pintava o céu com tons suaves, de laranja e roxo. Sofia havia acabado de sair para uma conferência importante no exterior, e a mansão estava em um silêncio acolhedor. Ricardo segurou a mão de Isabela, seus olhos fixos no horizonte. "Sabe, Isabela", ele disse, a voz um pouco mais fraca, mas cheia de paz. "Eu nunca pensei que teria uma segunda chance, que a vida me daria tanto. Você, Sofia, a fundação, é mais do que eu poderia ter sonhado." Isabela apertou a mão dele, as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "Você mereceu, meu amor. Você lutou, você recomeçou, e nós construímos tudo isso juntos." Ela deitou a cabeça em seu ombro, sentindo a familiaridade e o calor de seu corpo. Ricardo sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto. "Sim, juntos. E o legado continua.
Nossa Sofia, ela vai levar a esperança ainda mais longe. Ele fechou os olhos, respirando fundo o ar fresco do outono. Naquele momento de paz, cercado pelo amor de sua vida e pela certeza de um futuro brilhante para sua família e para a causa que tanto amava, Ricardo encontrou sua plenitude. A mansão, que um dia foi um símbolo de sua dor e isolamento, testemunhou o fim de uma jornada e o início de um legado eterno. A história de Ricardo e Isabela, de superação, amor e esperança renovada, viveria não apenas nas paredes daquele lar, mas nos corações de todos aqueles cujas vidas foram tocadas pela esperança renovada, um testemunho de que, mesmo nas maiores adversidades, o amor e o propósito podem florescer, transformando o mundo um passo de cada vez. A ausência de Ricardo deixou um vazio imenso na mansão e nos corações de Isabela e Sofia. O silêncio na varanda, onde tantas conversas e sonhos foram compartilhados, era agora um lembrete constante da partida dele. Isabela sentiu a dor da perda com uma intensidade avassaladora, mas a força que Ricardo havia despertado nela e o amor que ele plantou a impediram de desmoronar. Ela sabia que a maior homenagem a ele seria continuar o legado que construíram, juntos. Sofia, embora profundamente entristecida pela perda de seu pai, encontrou consolo na missão da fundação. Ela se tornou o pilar de Isabela, oferecendo apoio e assumindo ainda mais responsabilidades na esperança renovada. As lições de resiliência e propósito que Ricardo lhe ensinara desde cedo se tornaram seu guia. Ela se lembrava das palavras dele, do brilho em seus olhos quando falava sobre a esperança, e isso a impulsionava a seguir em frente. O funeral de Ricardo foi um evento que reuniu centenas de pessoas cujas vidas ele havia tocado. Não foi um adeus triste, mas uma celebração de uma vida de superação e impacto. Beneficiários da fundação, colegas, amigos e familiares compartilharam histórias de como Ricardo havia transformado suas realidades, provando que sua influência se estendia muito além das paredes da mansão. Isabela e Sofia, de mãos dadas, ouviram cada testemunho, sentindo o amor e a gratidão que emanavam de cada palavra. Nos meses seguintes, a esperança renovada não apenas manteve seu ritmo, mas se fortaleceu. Sofia, agora como presidente, e Isabela, mantendo seu papel vital como diretora executiva, uniram forças de uma maneira ainda mais profunda. Elas lançaram novos programas em homenagem a Ricardo, como o Fundo Ricardo de Inovação, dedicado a apoiar projetos de tecnologia assistiva de ponta. Cada nova iniciativa era um tributo à sua visão e à sua crença inabalável no potencial humano. A mansão, embora sentisse a falta de Ricardo, continuava a ser um lar vibrante e o coração da fundação. As risadas de Sofia, as reuniões, cheias de energia, e o constante fluxo de pessoas que buscavam e encontravam esperança, mantinham a casa viva. Isabela, ao caminhar pelos corredores, via Ricardo em cada canto. Na biblioteca onde ele lia, no jardim onde ele passava horas, e, acima de tudo, nos olhos de Sofia, que carregava não apenas seu nome, mas sua paixão e seu espírito. A história de Ricardo não havia terminado com sua partida. Ela havia se transformado em um legado eterno, um farol de esperança que seria carregado adiante por Isabela e Sofia. Elas sabiam que, enquanto a esperança renovada existisse e tocasse vidas, Ricardo continuaria vivo, seu espírito guiando cada passo, cada sorriso, cada nova chance que a fundação oferecia ao mundo. A dor da ausência era real, mas a força do amor e do propósito era ainda maior, garantindo que a esperança, uma vez renovada, jamais se apagaria. Os anos que se seguiram a partida de Ricardo solidificaram a esperança renovada, como uma potência global em inclusão. Sob a presidência de Sofia, a Fundação lançou a Iniciativa Ricardo Global, um programa ambicioso que visava replicar o modelo de centros de treinamento vocacional em países em desenvolvimento, adaptando-o às realidades locais. Sofia viajava incansavelmente, construindo pontes, angariando apoio e inspirando líderes a investir na dignidade e no potencial das pessoas com deficiência. Sua voz,
uma mistura da paixão de seu pai e da pragmatismo de sua mãe, ressoava em fóruns internacionais, defendendo uma sociedade sem barreiras. Isabela, embora tivesse passado o bastão da presidência para Sofia, continuava sendo a alma da fundação e o alicerce da família. Ela supervisionava as operações internas com a mesma dedicação de sempre, garantindo que a base fosse sólida para as expansões globais de Sofia. Sua sabedoria e experiência eram inestimáveis, e ela era a primeira a quem Sofia recorria para conselhos, tanto profissionais quanto pessoais. Isabela encontrou uma nova serenidade em seu papel, desfrutando da oportunidade de ver a semente que ela e Ricardo plantaram florescer em um jardim tão vasto e vibrante. A mansão, mais do que nunca, era o coração pulsante dessa missão. Suas salas e corredores testemunhavam reuniões com embaixadores, visitas de delegados internacionais e o burburinho constante de uma equipe dedicada. O antigo escritório de Ricardo, mantido com carinho, era agora um espaço de memória e inspiração, onde Sofia muitas vezes se sentava, buscando a quietude e a conexão com o espírito de seu pai antes de tomar grandes decisões. As fotografias de Ricardo adornavam as paredes, um lembrete constante da visão que impulsionava a todos. Em um dia de primavera, a mansão estava em festa. A iniciativa Ricardo Global havia acabado de inaugurar seu 10º centro no exterior, um marco que seria celebrado com um jantar de gala. Isabela observava Sofia, radiante em seu discurso, agradecendo a todos e especialmente a seus pais. Meu pai nos ensinou que a verdadeira força não está na ausência de limitações, mas na capacidade de superá-las e de inspirar outros a fazer o mesmo, disse Sofia, sua voz embargada de emoção. E minha mãe, ela é a prova viva de que o amor e a dedicação podem mover montanhas. Naquele momento, enquanto os aplausos enchiam o salão, Isabela sentiu uma paz profunda. A dor da perda de Ricardo nunca desapareceria completamente, mas ela havia se transformado em uma força propulsora. A vida que eles construíram juntos não era apenas uma memória, era um legado vivo, pulsante, que continuava a se expandir e a tocar vidas em todos os cantos do mundo. A mansão, outrora um refúgio para uma alma ferida, era agora um farol de esperança, que brilhava mais intensamente do que nunca, um testemunho eterno do poder do amor, da resiliência e da esperança renovada que Ricardo havia deixado como sua maior herança. Os anos avançavam, e a esperança renovada sob a liderança de Sofia continuava a desbravar novos horizontes. A fundação não era mais apenas uma organização, era um movimento global, uma rede de esperança que conectava pessoas e recursos em prol da inclusão. Sofia, com sua energia incansável e sua visão estratégica, tornou-se uma figura de destaque mundial, uma defensora apaixonada que não hesitava em desafiar o status quo para garantir dignidade e oportunidades para todos. Isabela, agora uma matriarca reverenciada, observava o dinamismo da filha com um misto de orgulho e admiração. Ela havia recuado um pouco das operações diárias, mas sua presença na mansão era uma âncora de sabedoria e serenidade. Ela passava suas manhãs no jardim, cuidando das flores que Ricardo tanto amava, ou na biblioteca, relendo os livros que ele havia marcado. Cada canto da casa, cada memória, era um lembrete do amor que os unia e do propósito que haviam construído. A mansão, vibrante e cheia de vida, era um testemunho vivo do legado. Crianças com deficiência corriam pelos corredores durante os programas de verão. Jovens adultos participavam de workshops de inovação em suas salas de reunião, e líderes globais se reuniam em seu salão principal para traçar o futuro da inclusão. A casa, que um dia foi um refúgio de dor, era agora um farol de possibilidades, um espaço onde o impossível se tornava realidade. Certa tarde, Isabela estava sentada na varanda, observando Sofia interagir com um grupo de jovens beneficiários da fundação no jardim. O riso das crianças enchia o ar e a paixão nos olhos de Sofia era palpável. Isabela fechou os olhos por um momento, permitindo que as memórias a levassem de volta ao dia em que Ricardo, quebrado e sem esperança, havia chegado àquela mesma varanda.
Ela se lembrou da dor em seus olhos, do silêncio que o envolvia e da promessa que ela fizera a si mesma de ajudá-lo a encontrar um novo caminho. Pensou nas primeiras sementes da fundação, plantadas com incerteza, mas regadas com fé e determinação. E agora olhava para Sofia, uma mulher forte e realizada, levando adiante um legado que havia começado com um ato de compaixão e se transformado em um movimento global. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Isabela, não de tristeza, mas de uma profunda gratidão. Ela sentia a presença de Ricardo em cada sorriso das crianças, em cada vitória da fundação, na força e no amor de sua filha. Ele havia partido, mas seu espírito vivia em cada vida, tocada pela esperança renovada. A mansão, o lar que eles construíram, era mais do que paredes e telhado. Era o coração de uma promessa cumprida, um testemunho eterno de que, mesmo nas maiores adversidades, a esperança, uma vez acesa, pode iluminar o mundo inteiro. Com o passar dos anos, a esperança renovada sob a liderança de Sofia não apenas cresceu em escala, mas também em profundidade. Sofia percebeu que a inclusão não era apenas sobre acessibilidade física ou profissional, mas também sobre a quebra de barreiras sociais e culturais. Ela lançou a campanha Vozes da Esperança, um movimento global de conscientização que utilizava a arte, a mídia e as histórias pessoais para desafiar preconceitos e promover uma aceitação genuína. A campanha, com sua mensagem poderosa e alcance massivo, começou a mudar a narrativa sobre deficiência em todo o mundo. Isabela, com seus cabelos agora prateados, mas com o mesmo brilho nos olhos, era a conselheira mais confiável de Sofia. Ela não participava mais das reuniões diárias, mas suas manhãs eram frequentemente preenchidas com longas conversas com a filha, que buscava sua perspectiva sobre os desafios complexos que surgiam. Isabela, com sua calma e sabedoria, ajudava Sofia a manter os pés no chão, a lembrar-se da essência da missão, mesmo diante das pressões e da grandiosidade do trabalho. Ela era a guardiã da memória de Ricardo, garantindo que a alma da fundação nunca se perdesse. A mansão, um farol de esperança, continuava a ser o epicentro de tudo. Suas paredes, que antes guardavam a dor e o silêncio, agora ressoavam com a energia de uma causa global. Artistas com deficiência exibiam suas obras no salão principal. Ativistas se reuniam na biblioteca para planejar novas estratégias. E a varanda, o lugar favorito de Ricardo, era frequentemente usada por Sofia para entrevistas com a imprensa internacional, de onde ela compartilhava as histórias de seu pai e a visão da fundação. Certa noite, após um dia exaustivo de reuniões e planejamentos para uma nova fase da campanha Vozes da Esperança, Sofia encontrou Isabela sentada na varanda, observando as estrelas exatamente como Ricardo costumava fazer. Sofia sentou-se ao lado dela, exausta, mas com uma sensação de propósito. "Mãe", Sofia começou, "às vezes sinto o peso de tudo isso. É tão grande, os desafios são imensos." Isabela virou-se para a filha, um sorriso suave nos lábios. "É um peso, sim, querida, mas é um peso de amor e de responsabilidade, não de fardo. Lembre-se do seu pai. Ele carregou um peso muito maior e transformou sua própria dor em uma força para os outros. Ele nos ensinou que a esperança não é a ausência de dificuldades, mas a crença de que podemos superá-las." Sofia deitou a cabeça no ombro da mãe, sentindo o conforto familiar. "Eu sei. É só que eu queria que ele estivesse aqui para ver tudo isso." Isabela acariciou os cabelos da filha. "Ele está... Sofia, ele está em cada vida que tocamos, em cada barreira que derrubamos. Ele está em você. Você é a manifestação mais linda da esperança que ele nos deixou." O silêncio da noite envolveu-as, preenchido apenas pelo som distante dos grilos. Naquele momento, Sofia compreendeu que o legado de Ricardo não era apenas uma fundação, mas uma chama acesa que ardia dentro dela, impulsionando-a a continuar a luta por um mundo mais justo. A mansão, com suas memórias e seu propósito eterno, era o santuário onde a esperança, renovada e passada de geração em geração,
continuaria a brilhar, iluminando o caminho para um futuro que Ricardo havia apenas ousado sonhar. Os anos se transformaram em décadas, e a esperança renovada tornou-se um farol inabalável de humanidade, uma força motriz por trás de uma revolução silenciosa na forma como o mundo via e interagia com a deficiência. Sofia, agora uma mulher madura, com a sabedoria de Isabela e a paixão de Ricardo em cada fibra de seu ser, era uma líder global, sua voz ecoando em conferências das Nações Unidas, em aldeias remotas e em salas de conselho de grandes corporações. A campanha Vozes da Esperança havia se espalhado por continentes, derrubando barreiras invisíveis e construindo pontes de compreensão e respeito. Isabela, com mais de 90 anos, ainda vivia na mansão, seu corpo frágil, mas seu espírito tão vibrante quanto sempre. Ela passava seus dias na varanda, observando o sol nascer e se pôr sobre os jardins que Ricardo tanto amava e que ela cuidava com devoção. A mansão era um organismo vivo, pulsando com a energia de centenas de vidas transformadas, de risadas de crianças que agora corriam pelos corredores, de jovens que encontravam seu propósito e de famílias que recuperavam a fé. Em uma tarde de verão, o jardim da mansão estava repleto de pessoas. Era o aniversário de 50 anos da Fundação Esperança Renovada. Sofia, no palco montado sob a antiga árvore de carvalho, discursava para uma multidão emocionada de beneficiários, parceiros, funcionários e amigos. Ela falava sobre a jornada, sobre os desafios, mas, acima de tudo, sobre a esperança. Há 50 anos, disse Sofia, sua voz carregada de emoção. Nesta mesma mansão, meu pai, Ricardo, encontrou a escuridão mais profunda, mas foi aqui também que ele encontrou a luz, através do amor incondicional de minha mãe, Isabela. Juntos, eles transformaram sua dor em propósito, sua perda em legado. Eles me ensinaram que a verdadeira força não é a ausência de cicatrizes, mas a coragem de transformá-las em estrelas guia para outros. Isabela, sentada em sua cadeira favorita na varanda, observava a filha. Seus olhos, embora um pouco embaçados pela idade, brilhavam com uma clareza cristalina. Ela viu não apenas Sofia, mas Ricardo em cada gesto, em cada palavra. Sentiu a presença dele ao seu lado, como se ele estivesse ali, sorrindo, vendo o fruto de sua coragem e de seu amor. Sofia concluiu seu discurso, e a multidão irrompeu em aplausos ensurdecedores. Muitos estavam em lágrimas, lembrando-se de suas próprias jornadas de superação, inspiradas pela história de Ricardo. Sofia desceu do palco e caminhou diretamente até a varanda, ajoelhando-se ao lado de Isabela. "Conseguimos, mãe", sussurrou, Sofia segurando a mão enrugada de Isabela. "Olhe para tudo isso. É o sonho dele, o nosso sonho realizado." Isabela apertou a mão da filha, um sorriso de paz e plenitude nos lábios. "Sim, querida, e muito mais. Ele está aqui, Sofia, em cada um de nós. A esperança, ela nunca morre." Naquele instante, enquanto o sol poente banhava a mansão em um dourado suave, Isabela fechou os olhos, sentindo o calor da mão de Sofia e a presença eterna de Ricardo. A mansão, que testemunhou o início de uma dor profunda e o florescer de uma esperança inabalável, permaneceria para sempre como o epicentro de um legado que transcendeu o tempo, uma prova viva de que o amor, a resiliência e a compaixão podem, de fato, transformar o mundo. Fim da história. Se você se emocionou com a jornada de Ricardo, Isabela e Sofia, que começou na escuridão e floresceu em um legado de esperança global, convidamos você a fazer parte dessa comunidade. Lembre-se do impacto que uma única vida pode ter, da força do amor e da resiliência para transformar a dor em propósito. Se essa história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma de nossas narrativas inspiradoras. Deixe seu like para nos mostrar seu apoio. Compartilhe com amigos e familiares para espalhar essa mensagem de esperança e deixe seu comentário abaixo nos dizendo o que mais te marcou nesta jornada. E não se esqueça de conferir
A playlist à esquerda com outras histórias incríveis que preparamos para você.